O corretor, ele pode ter a ideia de que ele merece. Você, de fato, merece, depois de um tempo de estruturado. Um erro comum em vendedor, ele começa a ir bem, fazer umas vendinhas com constância, e aí o maior erro que ele pode cometer, Aumentar o custo de vida. ele aumentar o custo de vida dele. 24 anos, César, comprei um carro Normal. zero, dei perda total nele na radial, entrando pra 23 com a radial. Com seguro ou sem seguro, sem nada, entendeu? É o típico do corretor de imóveis. Sem nada. Você ter vontade de pegar a pessoa pelo braço, chacoalhar e falar, minha filha, presta atenção em mim. Me escuta, eu sei o que eu tô te falando. Você sentiu a dor. Ganha 10, ela gasta 20. É isso. Eu ganha 50, gasta 100. Eu tive que, desligar pessoas que tinham uma grande trajetória, mas se endividaram. E, cara, parece que perdeu o rumo, perdeu o caminho, mesmo você, dando um suporte, ajudando, enfim, a pessoa parece que perdeu a confiança de uma forma que talvez ela entenda o seguinte, cara, se eu ganhar dinheiro, eu vou fazer cagada. A pessoa muitas vezes quer ter sucesso em tudo, né? Em tudo, o tempo todo. E não é assim. Muitas vezes quando você tá tendo sucesso no seu trabalho, talvez você não tá tendo tanto sucesso naquele momento na sua vida pessoal. É muito comum a gente ver o profissional, às vezes, encontrando um cliente parecido com outro e fazendo assim no WhatsApp. Roda, roda. Ai, eu já mandei uma mensagem parecida com essa, que tava muito boa, muito boa. Não, você é um Tem que ser especialista. diferente, exato. Quais são as principais dificuldades dos líderes nas empresas atualmente? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Visionário Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado especial e com meus sócios, Olá, pessoal, eu sou a Má Andrioli. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que vocês vão ouvir aqui hoje é lição pra vida toda. E além, não é só ouvir, tá? É admirar, é conhecer. Porque a convidada que a gente trouxe hoje, além de ser porrada, é linda, é gata, tem uma energia maravilhosa, é mãe. Então aí muitas mulheres vão se identificar. Eu já estou aqui com o meu planner pra anotar tudo, não perder um insight. Eu quero que vocês façam o mesmo, tá? Que vocês aproveitem essa presença, esse conteúdo riquíssimo. Não é fácil conseguir agenda, então que vocês realmente deem muito valor para esse conteúdo e principalmente que vocês comecem aplicando amanhã pelo menos 1% que vocês ouvirem aqui. Não é isso, Will? É isso aí. Então, sou eu, Silva, tô com vocês aqui. Aliás, estou com a minha trinca, a trinca dos visionários, mas, lembrando, esse podcast não é para falar da trinca dos visionários. Esse podcast chama O Visionário, por quê? Sempre a cada episódio vamos trazer um visionário, o visionário, em áreas diferentes, em momentos diferentes para ajudar você a ser o próximo visionário. E a pessoa que está aqui hoje é uma pessoa que eu conheço há quantos anos, hein, Andressa? Ai, não fiz essa 7, conta. 8, talvez 9 Não anos. esses cálculos não são muito bons, né? Aí a A gente pessoa- pode pular os A pessoa cálculos, que gente. está aqui hoje é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, trabalhamos juntos, fomos pares, fomos gerentes, depois trabalhamos juntos novamente na minha gestão como diretor de vendas da Cirela, e ainda ela não consegue sair de mim. Você que Aí eu vim pro Rio Grande... E aí, quem? Aí eu venho pro Rio Grande do Sul, ela vem junto. Viu? Não é por nada não, mas eu tô achando que é ele que não consegue sair de você, viu, Andressa? Claro, sou eu que não consigo sair, eu assumo. A pessoa de hoje é uma pessoa incrível, que eu admiro como pessoa, como profissional. Mãe de família, empoderamento feminino, que hoje viaja o Brasil inteiro falando sobre educação corporativa. E, Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada, César. Agora se Obrigada a apresente, vocês. quem Seja é bem-vinda. Andressa? Quem é Quem Andressa, meu é Deus? Andressa Machado? Andressa Machado, mãe do Pedro e da Carol, com certeza, esposa do Martinelli, também no mercado imobiliário, apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu acho que esse é o principal. No mais, hoje, eu tô dentro do mercado imobiliário, inserida na parte educacional do mundo corporativo, voltado para alta performance em vendas. É isso. Muito bom, muito Cara, bom. sentiram? Deu pra Mercado sentir? Deu pra sentir? educacional, mercado educacional, alta performance, corretor, não sei. Eu já ouvi isso em algum lugar. Já ouviu? Já, não sei. A gente conhece essa história, hein, Will? Hã? Mas olha só, se o cara que a gente conhece e é nosso sócio admira, então, cara, senta que lá vem história. Senta que lá vem história. E aí, E Will? porrada. Começa, vai. Solta. É. Pera. Antes eu quero saber uma coisa. Andressa, é sem filtro. Sempre, né? Aqui a gente começa o episódio deixando claro, é sem filtro. Pode perguntar tudo. Sempre. Vale sempre. tudo? Vale tudo. Vale tudo? Então, beleza. Will, já atravessa a primeira. Então, eu fui entender um pouco mais nessa migração de carreira e você hoje trabalha com educação, mercado corporativo, com corretores, mas em que momento você descobriu
que você poderia, além de gerar valor para si, vendendo os seus negócios, liderando o seu time, mas que você entendeu, cara, agora eu tenho um método que eu posso gerar valor para outros e isso pode ser muito exponencial. Teve algum momento que tu sentiu que bateu e disse, nossa, eu quero fazer isso na minha vida? Bacana. A dor, ela sempre existiu. Eu vou te explicar por quê. Porque eu tive eu vivenciei o mercado imobiliário, lado corporativo e vendas. Em vários momentos eu transitei entre lado corporativo do mercado imobiliário e vendas. Enquanto eu estava muito segura no lado corporativo por conta de performance, indicadores, era muito clara as atividades e tudo mais, quando eu ia para vendas, me tiravam o chão e eu perdia tudo. Então eu já tinha uma dor, que quando a gente vai para vendas, a gente não tinha uma metodologia dentro do mercado imobiliário. Essa dor já, imagina, a gente está falando de 24 anos no mercado imobiliário. Ela sempre existiu para mim. Só que eu estava muito inserida no meu negócio, como você disse, seja para o meu time, seja em RH de vendas, então eu buscava em outros prestadores de serviço ou dentro da empresa sanar isso. Ou seja, você sentiu a dor primeiro. Exatamente. Seja como corretora, seja como gestora de time, eu sempre tinha essa dificuldade, eu acabava montando qual era o modelo. Ele ficou muito claro para mim, muito mais claro para mim, com certeza, nos 5 anos últimos de gestão de vendas, né? Porque nessas transições, isso ainda era muito solto. Depois é que eu comecei a desenhar, que eu comecei a usar no meu time. Depois que eu usei no meu time por 1 ano, eu voltei a ser corretora e usei para mim a metodologia. Bom, né? Opa, funciona. Funciona. E aí comecei a colocar em prática. Até então, ela existia. Lógico que ela existia. Os 5 pilares, na verdade, têm relação direta com quem prospera no mercado. Não é da Andressa. Existem padrões para os que fracassam, existem padrões para os que têm sucesso. Simples assim. Quais são? Para mim. Não, primeiro é o seguinte. Você falou que tem padrões para os que fracassam e para os que têm sucesso. Exatamente. E que a sua metodologia criada é baseada em 5 pilares. Perfeito. Quais são os 5 pilares? 5 pilares. Autoridade emocional. Simples de entender isso. Vi muita gente conhecendo o mercado imobiliário tecnicamente, mas que não ia bem numa tratativa, numa negociação, numa relação de preconceito da própria família. Então, oscilava no mercado. Autoridade emocional. Conhece o produto, lida. mas não se conhece. Exatamente. Boa. Will, você falou muito bacana. O profissional de vendas, às vezes, busca entender o outro, o cliente final dele. Boa. E a fragilidade está nele. Em como ele reage às questões que o cliente coloca para ele. Depois é que ele vai entender sobre o cliente. Ele primeiro tem que entender ele. Qual é a reação que frustra ele? Qual é a reação que tira ele do chão? Qual o gatilho? Exatamente. Né? E cada ser é único. Então, o comprometimento tem que ser entender isso. Autoridade emocional, para mim, é o primeiro. Tá? Segundo? Não tem jeito. Segundo, mundo imobiliário. Não dá para você ser especialista de algo sem ter noção de plano diretor, zoneamento, índices do setor, financiamento, crédito. Você tem que entender do teu mercado. E olha, hoje o que eu penso, a gente não dá mais conhecimento e informação para o cliente. Isso não acontece mais. Exato. O que a gente dá, porque veja... Às vezes o cliente sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Imagina o seguinte, hoje, se o cara quiser virar um expert de mercado imobiliário em 6 meses, se ele parar tudo que ele tiver para fazer, ele faz isso e ele vai virar um expert. A diferença hoje, para mim, no cara de vendas é agilizar. As pessoas querem reduzir tempo, querem agilidade. Eu não tenho tempo, eu não tenho 6 meses, eu não tenho 1 ano para o mercado imobiliário para eu comprar um imóvel, para eu virar um investidor nesse negócio ou para eu ganhar dinheiro com isso. Aí vem o corretor. Aí vem essa pessoa. E olha, o que é mais engraçado disso que você falou sobre tempo, né? Eu sou investidora, aliás, comecei através do meu irmão a investir em imóveis. E o que eu percebo? Quando eu converso com outras pessoas que também investem, cada investidor tem uma prioridade na negociação. E isso é um grande lance do corretor. É muito engraçado. Por exemplo, o César está acostumado a vender para mim e pro meu marido. Ele já chega, ele já conhece. Ele fala, a Marília compra através dessa condição. Então, ele já me mostra o produto que faça sentido e que a condição que eu gosto de comprar seja cabível. Só dou a caneta. Só dá a caneta. Então, mas você concorda que isso é um grande diferencial do corretor? Porque, às vezes, o que é importante dentro da agilidade, na economia de tempo, para mim, não é importante para outra pessoa. E, às vezes, eu prefiro perder
tempo nisso, energia nisso, porque é o meu olhar, é o ângulo que eu olho e que eu valorizo. Então, entender o teu cliente e o que é prioridade para ele e aonde ele quer economizar tempo e aonde ele quer perder tempo é uma grande jogada. Existe uma grande diferença também entre agilidade e velocidade. Ou seja, Exatamente. não é ser acelerado, não é querer fazer coisa rápida. Mas é o Não. seguinte, agilidade, Cortar caminho. ela liga muito pra mim com o lance de curadoria. Que é o seguinte, é saber escolher o imóvel, foi o que você falou, é o imóvel certo para esse perfil de cliente, na condição que faz sentido para esse cliente. Então, às vezes o produto é incrível, mas cara, não faz sentido para esse cliente. Então, pô, eu tenho uma grande forma de parcelamento aqui, mas, cara, é um cliente que gosta de pagar à vista. Então, o teu papel, muitas vezes, é algo que não se compra. Tempo. Então, quanto você... Ser ágil é o quê? Você fazer uma curadoria do produto certo. E também da forma de pagamento de como o cliente... qual o valor que tem para o cliente, né? Essa assertividade na agilidade, eu falo, hoje o corretor tem pouco tempo para isso. Porque, primeiro, ele tem que quebrar uma barreira de conexão com o cliente. A maioria das coisas é pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone. A maravilha de um vendedor é ter o cliente frente a frente, olho no olho. E ele não consegue isso com a maioria das pessoas. Então, como é que ele cria uma conexão? Então, quando a gente junta o primeiro pilar, a autoridade emocional. Segundo, mercado imobiliário. Mundo imobiliário. Mundo imobiliário. O terceiro... Por que eu falo que é mundo? Porque tem muito mais. Tem que saber sobre outros mercados para prevalecer o mercado imobiliário numa Só um ponto negociação. importante, turma. Ó, isso não é só padrões do mercado imobiliário. Perfeito. Autoridade emocional. Mundo imobiliário. Pode ser mundo varejo, mundo fabril, como o mundo meu, por fabril, exemplo. mundo moda. Ou seja, eu estou Influência. entendendo aqui que todo mundo que está escutando agora pode usar esses Perfeito. padrões para qualquer coisa que não é o mercado imobiliário. A gente está falando de conceitos. Exato. Terceiro ponto. É o padrão de sucesso. É exatamente isso. É o padrão de sucesso em qualquer ambiente. No Perfeito. meu ambiente hoje é o mercado imobiliário. Eu consigo abrir cada um desses pilares dentro do mercado imobiliário e apresentar ele. Terceiro ponto. Terceiro ponto, a colheita, da captação ao fechamento. Explica Todo mais. mundo tem que entender. Captação. O que é captação e fechamento? Vamos lá. Você tem uma jornada com o cliente e você tem que ter isso muito bem mapeado. Quando a gente fala do profissional corretor, ele é único, porque em 24 horas ele tem que produzir o mesmo que o outro cara em 24 horas. Ele não é uma fábrica, ele não é uma indústria, ele não é uma operação com 10 pessoas. Ele é um ser que tem as mesmas 24 horas. Quanto melhor ele mapear da captação ao fechamento, canais de comunicação, qual produto que ele vai ser especialista, qual a persona, qual tipo de anúncio, quais são os canais que ele traz. Em cada canal, como é que ele faz? Em cada meio de comunicação que ele tem, seja o WhatsApp, ligação, e-mail, como é que ele se comunica? Quais são as interações, né? O que já deu certo que ele pode replicar? É muito comum a gente ver o profissional, às vezes, encontrando um cliente parecido com outro e fazendo assim no WhatsApp. Roda, roda. Ai, eu já mandei uma mensagem parecida com essa, que estava muito boa, muito boa. Não, você é um especialista. Exato. Óbvio que você tem que personalizar, mas também existem padrões nos clientes, perfis Exato. comportamentais. Se você Clusterização, tiver um mínimo mapeado, né? E aí da captação ao fechamento, porque toda a jornada. Né? Toda a jornada dela. Não dá para o profissional hoje, corretor, imaginar que num determinado momento da jornada vai entrar um gestor, vai entrar um coordenador. Para mim, isso é inadmissível. A entrada do gestor e do coordenador é um personagem. Que muitas vezes, quando eu estava na liderança, era o meu corretor que me chamava como gestora, porque eu era ali, estava nesse papel. Mas muitas vezes, quando eu virei corretora na equipe do Correia, né, eu falava, Correia, tá na hora de você entrar, porque eu preciso que você vá. A proposta já estava aprovada, tudo já estava encaminhado, mas eu sabia que eu precisava de uma segunda pessoa para entrar no circuito validar. E validar aquilo, simples assim. Eu já estava há muito tempo na jornada com o cliente, então o entendimento do caminho completo da tua jornada com o cliente. Ó, me dá um exemplo, o que seria entrar pra validar? Entrar para Porque, né, validar. porque eu entendo um pouco, porque eu convivi muito com meu irmão e ele se abria muito comigo, mas pra quem tá ouvindo, o que seria uma segunda pessoa pra entrar e validar? Imagina que a gente interage com um produto que é de alto valor, né, que é a compra de um imóvel, a gente interage com um produto que libera para o cliente a aproximação com diversas crenças que ele tem sobre a compra de um imóvel, né? Então, muitas vezes, o que a gente apresenta no meio da negociação, no início da negociação com ele, a gente precisa reafirmar, a gente percebe que falta ainda mais alguma coisa, seja insegurança, um desconforto com alguma coisa. Então, você brifar um líder antes, esse personagem daquele momento, brifar ele antes,
clientes. Dá um exemplo desse. Para acolher o cliente. Acolher o cliente. Vou dar um exemplo com Correia, que foi comigo, invertendo os papéis, tá? Invertendo os papéis. Quem é Correia? Correia é um gestor. Eu sei quem é, mas só pra galera que tá aqui entender. Quando eu tava na Cyrela, quando eu fiz essa mudança, né, dos 5 anos de gestão de time, porque na Cyrela eu comecei RH de vendas, depois comercial interno, depois a gestão de time. E aí eu fui pra corretagem de novo, pra comprovar a metodologia, né? Eu escolhi a equipe do Correia como gestor nesse período, né? E eu estava numa negociação com um cliente que estava tudo lindo e maravilhoso. Tudo lindo e maravilhoso. Eles foram até lá, iam comprar para os 2 filhos, então eram 2 unidades. Ele gostou muito da forma, saiu comprado, assinou a ficha cadastral, tudo lindo. E a gente rodou contrato, né? Era um pré-lançamento, então ele vem num dia específico para assinar contrato, e nesse dia ele veio a tiracolo com o cunhado dele, com um notebook na mão, falando: olha, Andressa, deixa eu te explicar, a gente tá muito feliz, a gente chegou muito empolgado, né? Mas o meu cunhado é do mercado financeiro, aposentado do Itaú, blá, 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 e ele veio aqui porque, como eu falei que eu ia pagar à vista, ele quer conversar com você. Né? Eu falei, maravilha, vamos conversar, Wagner, senta, vamos lá. Entendi o perfil, eram perfis diferentes, um perfil totalmente emocional, né, totalmente família, e tava trazendo a tiracolo Mais analítico. o analítico da história, né? E aí falei, olha, vamos conversar. E aí, não, porque ele pode deixar o dinheiro dele no banco, porque o valor de antecipação. Eu falei, olha, eu vou pegar meu notebook, vamos brincar um pouquinho aqui? O que eu tenho é isso, mas vamos pensar o seguinte: você é o especialista do teu negócio. Mercado financeiro é com você. Será que o Wagner, os 2 eram Wagner, será que o Wagner vai ficar de olho como você vai ficar de olho? E é uma decisão dele. O valor está aqui. Eu consigo fazer esse fluxo a esse valor, e se ele quiser à vista. Mas pensa, você conhecendo o Wagner, o que é confortável para ele? No final das contas foi maravilhoso. Mas aí o que acontecia? Faltava mais alguém, porque eu estava muito firme com aquele primeiro casal, e o outro tinha que vir para pedir um pouquinho mais, gente. É óbvio. Você entende que ele veio para isso? Sim. Eu tinha que dar o gostinho nele, de Exato. ele conseguir De que ele alguma foi coisa a útil, mais. de que ele validou o que ele foi fazer. Ele foi até lá. Uhum. Ele foi até lá. Então, cheguei no Correia e falei, Correia, eu já trabalhei com esse valor, eu tenho isso aqui, eu já apresentei antecipação, blá, 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 blá. Eu preciso que você vá lá validar um pouquinho a mais, preciso dar um pouquinho a mais. Então, eu expliquei todo o histórico para o Correia, né? A família já estava feliz, os filhos já estavam super empolgados, era o dia de validar tudo aquilo. Mas eles precisavam de um acolhimento desse cunhado, e eu não podia deixar de também acolher o cunhado. E naquele momento, o acolher o cunhado era isso, era trazer um personagem que fosse acolher e falar que tinha um pouco mais. Não dava mais para eu fazer isso, era mais bonito outra pessoa. Sim. Às vezes a gente tem que tirar esse ego da negociação, de que a gente vai fazer ela do início ao fim, de maneira estratégica, quando necessário, se colocar um pouquinho para trás e falar, vem você. Uhum. Essa venda foi maravilhosa. Porque o que aconteceu é que saiu de lá o Wagner assinando a ficha cadastral da filha dele. E aí foram 3 unidades no final das contas. Olha que o bacana. Wagner assinou também. Mas assim, é um desafio você administrar a emoção. Por isso que eu falo, autoridade emocional é fundamental. Você entender o que te aflige, o que te afeta. Podia eu ter ficado de alguma maneira desorientada com a entrada de uma segunda pessoa. Uma frustração se minha família estivesse questionando que num domingo eu estava ali ao invés de estar com eles. Tem uma série de coisas que é autoridade emocional. Mas mundo imobiliário é entender o negócio. Naquele momento eu já tinha negociado com ele índices do setor, eu já tinha explicado coisas que eu precisava mostrar para ele que eu sabia, eu precisava mostrar que eu tinha autoridade no que eu estava falando, né? Então, esses são 2 pilares. Aí a gente tem a colheita, que é da captação ao fechamento. Então, esse papel de um líder entrar no processo, de alguém entrar no processo, fundamental. Às vezes um advogado, alguém da área de crédito, mas você entender da captação ao fechamento o que está acontecendo, ter um olhar, sair do ambiente, entender o todo, é extremamente importante, né? E aí vem para o 4º pilar. Esse era a minha agonia. Eu falei para vocês que me tirava o pé, quando me tirava o chão, quando de alguma maneira eu ia para vendas, que é a rota certa, né? Existe um Waze
Existem indicadores de venda. A gente precisa de algumas atividades. Eu penso o seguinte, né? Muitas vezes, eu vou falar hoje o que acontece comigo. Vou te perguntar, quais são esses indicadores? Ou seja, imaginando que a figura de um Waze ou de uma rota. Quais são as placas sinalizadoras para saber se você tem que acelerar, se você tem que diminuir, enfim, qual é que é? O que norteia isso na sua visão? A gente precisa descobrir os nossos pontos cegos, né, Will? E como a própria palavra diz, se eu estiver ali dirigindo, né, é o meu ponto cego. Se eu tiver alguém do meu lado falando, olha, tem alguém passando ali no teu ponto cego, né, vai me ajudar. Ponto cego para mim são os indicadores. A forma de descobrir os pontos cegos é ter um parceiro que é o indicador. Onde estão os meus gaps, né, nessa jornada? E o que acontece em vendas é que muitas vezes a gente fica atrelado assim, o céu é o limite, né? Você é comissionado, o céu é o limite. De fato, você pode acordar rico, de fato, várias coisas podem acontecer. Mas é libertador quando você sabe qual caminho você precisa seguir, né? Para que você tenha constância, para que você possa se planejar na vida. Eu quero viajar, eu quero isso, né? Como é que eu posso analisar se eu estou num caminho, quais são os meus padrões dentro desse mercado? Então, o Waze, como você me perguntou, veja, eu às vezes converso com líderes do setor e eu mando um link para eles me responderem algumas coisas, porque eu vou dar consultoria para a empresa, eu preciso entender. E às vezes o corretor ou líder tá lá, uma das perguntas é assim, quanto você projetou de ganho esse ano para você? E aí o cara de vendas vem, né, com aquela, 1 milhão. Aquela fome. 1 milhão, 100 mil. Céu é o limite, pá. Que é maravilhoso, porque tá mostrando assim, a fé, o mercado imobiliário, ele, né, vendas é fé. Movida a esperança, você tá fé. ali, é esperança, exatamente, né, tem que persistir. Mas vamos lá. Aí eu pergunto, quem foi o cara primeiro do ranking na tua empresa? Quanto ele fez? Quanto é o comissionamento na tua empresa? E aí quando eu faço a conta, eu falo, ou ele tá no lugar errado, ou ele tá com a comissão errada. Essa conta não fecha em um ano, né? Vamos fazer uma conta, regrinha de 3. A conta de trás pra frente. Regrinha de 3. Essa conta tem que existir, Má. Para que a gente tenha um sonho realizado dentro daquele ano e o corretor projetar o ano dele. Eu quero, sei lá, pagar 50% do meu imóvel. Eu quero ter uma renda de 50 mil mais 10 para fazer não sei o quê. Não importa, tá? Ele vai projetar o ano dele. Quando ele projeta o ano dele, ele precisa entender em comissionamento quanto isso significa em VGV, valor geral de venda, versus, obviamente, que o sonho dele está atrelado ao comissionamento, a um percentual daquele VGV, né? Aquele VGV está atrelado a qual ticket médio? Qual é a realidade dele? Eu estou numa empresa que trabalha com ticket médio, tem uma carteira de produtos com determinado ticket médio, ou seja, é 500 mil, 1,5 milhão, 2 milhões. Não, eu estou numa empresa de alto luxo, mas eu só vendo os de 600 mil. Então, desculpa, não adianta você projetar o teu ano com base num ticket que você não conseguiu aproximar ainda, um cliente que não está na tua mão ainda. Você vai ter que, sim, se estruturar para isso se quiser. Mas existe um ticket médio que você tem que ir adiante para projetar tudo isso. Então, aqui, vamos lá, 20 milhões dividido por 500 mil, que é o meu ticket médio, tem lá quantas vezes eu projeto pro meu ano, né? Só seguindo aqui, calma, rapidinho. Projetei meu ano com venda, certo? Quantas vendas eu preciso? Quantos atendimentos eu preciso para realizar uma venda? Faz o funil de baixo para cima. Perfeito. Quantos agendamentos? Porque a gente sabe que eu agendo um monte de cliente e não necessariamente consigo atendimento, porque eu posso ver que um corretor meu, um exemplo, tá? Eu tinha um corretor, não posso citar nomes aqui hoje. Eu tinha um corretor meu que, assim, depois de uma análise como gestora, olha que interessante, eu conto sempre essa história, porque para mim ela é muito marcante enquanto líder, tá? 2 corretores que sempre vendiam. Então, eu, muitas vezes, priorizei os que não tinham constância e venda. Quando a gente tem número, quando a gente tem esses dados, esses indicadores, eu comecei a olhar eles também. Um tinha que fazer 50 vendas para rolar... 50 atendimentos para acontecer uma venda. Uhum. O outro, 10 atendimentos Taxa para uma de conversão venda. completamente diferente. Uhum. Os 2 vendiam todo mês. Só que calma, eu tenho que conversar com esse cara aqui, porque primeiro, ele é ótimo em agendamento, converter em atendimento, não posso negar isso, o número mostra, tá certo? Só que talvez eu tenha que ter mais presença nos atendimentos dele, para entender o que acontece ali na mesa que ele converte menos. Tá. Porque ele deveria estar vendendo 5. Né? Se a gente fosse se Exato. basear no Segundo outro. taxa de conversão, sim. Exatamente. E no outro, o que você quer? Você não quer mais? Porque, veja, você é espetacular. A cada 10 você vende um.
Mas aquele ali agenda 50. Você podia estar vendendo 5 no teu mês. E não Tamanho. Podia estar agendando 50 e vendendo. Você percebe que eu mudo de figura? Eu não tô falando, vai mais. Faz o quê? Aquela reunião de, olha, tem que vender. Não, número. Esse é um dar um grande problema que eu vejo de gestores de liderança, é que achar que liderar pessoas é motivar pessoas. Cara, muitas vezes você fica ali jogando aquele gás, na verdade, tá jogando gasolina, você tá botando fogo na pessoa no lado negativo. Exato. Porque a pessoa tá com peso, ela não sabe o que fazer. Então, muitas vezes você ficar instigando só aumenta a carga dela de, cara, puta, eu não sei o que fazer, eu quero fazer, mas eu não sei qual é o caminho. Então, o papel, pelo que eu entendi, na tua visão, e é muito ligado com o que eu acredito e o que eu estou aprendendo, inclusive, a trabalhar cada vez mais, porque eu sou muito o cara sou o cara da criatividade, né? Eu sou do progresso e ordem. Eu vendo, depois a gente resolve. Só que quando o negócio toma um tamanho, você começa a ter que botar processos de venda. E tem um cara que eu conheço que ele fala muito sobre isso, né? Sobre os conceitos permanecem, as táticas mudam, né? Olhamos. Conheço esse cara também. Então, pra mim faz muito sentido o que você tá falando. Eu vou te fazer uma pergunta, porque, como eu falei, eu sou aqui o que tá mais fora do mercado imobiliário, eu tô bem curioso. E isso é uma coisa que mexe com o vendedor, que já tem que ter um fixo. Agora, o mercado imobiliário tem esse lance de não ter o fixo. Então, muitos o cara não vende, o cara não ganha. Uhum. E aí, você falou que o teu primeiro pilar é o pilar emocional. Quanto cara bom de venda que quebrou mentalmente porque não conseguiu, ganhou dinheiro, sei lá, construiu um sonho e se atirou e deixou. Olha, a pessoa respondendo o quinto pilar, que é a inteligência financeira. Quantas vezes em RH eu vi ali obviamente em RH de vendas, a gente tinha o ranking e a gente já sabia das premiações, e enquanto comercial era a gente que fazia as campanhas de incentivo, eu já sabia quem ia subir no palco, mas enquanto RH muitas vezes eu estava em conversas com a pessoa que subiu em primeiro lugar do ranking, que na média ganhou 200, 300 mil naquele ano, tá? Na média mês, ok? Não é a média ano, é na média mês. Só que estava falido. Olha só. Porque Falido. Não tem inteligência financeira normal. Falido. A educação financeira no Brasil é péssima, né? Os nossos filhos hoje têm a oportunidade de ter uma relação diferente, porque as escolas vêm trazendo aquela brincadeira do supermercado, do lidar com dinheiro, né? Acho que vendo a gente empreendendo, né? É muito diferente, mas eu sou filha de professora e de contador baseado num salário. Quando você vai para o comissionamento, meu primeiro desfalque foi comprar um carro como corretora Baseado com 24 anos. Baseado no fluxo que você estava tendo. Eu comprei um carro. Ou no fluxo daquele mês, que você falou que isso aqui vai se repetir. O meu era do Pronto. mês. O meu era do mês. 24 anos, César. Comprei um carro Normal. zero. Dei perda total nele na radial. Entrando pra 23 com a radial. Com seguro ou sem seguro? Sem nada, entendeu? É o típico do Dia corretor de seguinte, imóveis. Sem nada, né? Mas eu Então- percebo, é muito engraçado, as pessoas que mais têm o dom pra ensinar e que valorizam e dão tanta ênfase pros pilares importantes são as que sofreram em algum desses pilares. Doeu muito. Entende? Porque pra você enfatizar algo, você ter Sem ter vontade. passado. Exato, você ter vontade de pegar a pessoa pelo braço, chacoalhar e falar: minha filha, presta atenção em mim. Me escuta, eu sei o que eu tô te falando. Você sentiu a dor. Entende? Você sentiu a dor. E a maioria das pessoas que realmente voltam pra educação são as que passaram na raça, né? Não é o pessoal que quer só subir no palco, não. A educação financeira ainda é um processo meu muito forte, porque dentro desses 5 pilares, O o que troço você faz vai encontrar... tanto sentido que eu fui te fazer uma pergunta aqui no Já respondeu aqui do pilar. Exato. Porque é comum porque eu já vi isso. Só que isso às vezes também vai ao lance de crença. Pô, as pessoas pensam aquela coisa, quando eu ganhar 3 mil, nossa, vou ser muito feliz. Quando eu ganhar 10 mil e a pessoa ganha 3, ela ganha 5, ela ganha 10, só acontece, ela ganha 10, ela gasta 20. Ela ganha 50, gasta 100. Então, realmente, isso é uma coisa que eu percebo que no Brasil, de maneira geral, eu vejo muito vendedor. Eu digo isso porque eu já passei por isso na minha empresa. Eu tive que, desligar pessoas que
tinham uma grande trajetória, mas se endividaram e, cara, parece que perdeu o rumo, perdeu o caminho, mesmo você, dando um suporte, ajudando, enfim, a pessoa parece que perdeu a confiança de uma forma que talvez ela entenda o seguinte, cara, se eu ganhar dinheiro, eu vou fazer cagada. Então é melhor eu não ganhar mais dinheiro, fazer uma outra coisa, porque isso é uma coisa que machuca muito, né? Acho que o pilar financeiro é uma coisa que quando bate na pessoa, porque a pessoa realmente fica sem chão e se você não tem dinheiro, geralmente esse corretor é a pessoa que cresceu na família, que é o que ele foi primeira pessoa que comprou um carro legal, comprou uma casa legal, e aí todo mundo dizia, você vai dar errado. Você não, E ele queria mostrar cada vez mais que estava dando certo. E aí acontece, ele deu certo, só que acontece, ele fez aquilo que a crença dizia, né? Ou seja, ele configurou a crença que as pessoas falavam. Você vai dar errado. Negócio muito maluco isso. Por isso, a autoridade emocional. Quando a gente fala da autoridade emocional, vocês percebem que ela flui em todos os outros 4 pilares, né? E não diferente na inteligência financeira, mas é muito isso. Por exemplo, o corretor, ele pode ter a ideia de que ele merece, porque ele trabalha de sábado, de domingo, no feriado. É o tal do eu mereço. Então, eu mereço, né? Exato. Você, de fato, merece, depois de um tempo de estruturado, né? Você precisa se estruturar para merecer. Não é bater o levou. A vida não é assim. A gente tem um processo né? E o que acontece no mercado é que, às vezes, bateu o levou, você recebeu um comissionamento interessante, mas não necessariamente é o momento de você gastar ele, né? A outra questão é o inverso, o não merecer, mas justamente um ciclo que se cria, né? De gastar tudo que se ganha. Né? Eu preciso... Ou gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha. Ou um erro comum em vendedor. Ele começa... Às vezes ele não gasta aquela comissão naquele mês. Mas ele começa a ir bem e fazer umas vendinhas com constância. E aí o maior erro que ele pode cometer... Aumentar o custo de vida. Ele aumentar o custo de vida dele. Porque ele aumenta o custo de vida dele, aí você não desce mais. Porque uma coisa é você não aumentou o seu custo de vida. Seu custo de vida. No mês que deu errado, você foi lá, tem uma reservinha, e você pode até ficar no negativo. Agora, quando você aumentou seu custo de vida... Cara, aí ferrou. Aí te desmorona 100%. Você não tem o que fazer. Eu acho que os Porque você já comprou apartamento, fez financiamento de tanto, já tem outro carro, já fez uma dívida. E como diz um grande amigo nosso, Joel, paladar não retrocede. Já colocou o filho numa escola melhor, já colocou Paladar aquilo, aí não você fala, eu não consigo acompanhar esse custo de vida. Esse é o maior perigo. Eu acho que, na verdade, as duas vertentes de vendedor é perigosa, tá? Isso, mano. Eu acho que é perigoso o vendedor que não tem esse planejamento, não tem essa educação financeira e ele não se planeja e gasta mais, mas também tem o contrário. O que tem um limite de padrão de vida, entende? E aí ele se conforta em vender pra chegar ali. Não se permite. Entende? Não se permite. Do tipo assim, não, acho que eu passei errado, não é o que não se permite, é o que ele vende só pra chegar ali. Ele não tem a ambição de querer mais. Vende um por mês, ou vende um por mês, valores. é ótimo. Então, tipo, pra mim tá bom. Pra ele tá suficiente. Pra ele tá suficiente. Esse vendedor é perigoso. Os extremos são, né? É o que eu falei, são as duas Os vertentes. extremos. É assim, é um vendedor perigoso, porque assim, ele é um vendedor que ele não vai agregar pro time, ele vai chegar no limite dele. Então ele pode começar com high performance, começa o mês, vendeu ali, ele fez a continha, chegou na comissão do mês, pagou as continhas, deu pra viagem do final de semana, acabou, morreu o homem. Sabe aquela frase? Morreu o homem, não quer saber mais de vender. A performance cai, ele muda a forma de ouvir, ele atende o cliente diferente. Esse vendedor também é perigoso. Né? É um vendedor que também precisa muito ser trabalhado essa autoridade emocional, né? As redes sociais, elas nos ajudam muito hoje a interagir com muita gente, mas ela também pode atrapalhar no sentido do corretor que não busca conhecimento com a especialidade dele, que é muito imobiliário, não busca conhecimento em autoridade emocional, mas pauta todo o recurso dele em parecer ser algo, ou seja, eu preciso do carro, eu preciso da marca, eu preciso da roupa, eu preciso de tudo. Ele vai se manter por um tempo ali, mas veja, ele não vai dar sequência com o cliente, ele não vai ter constância. A constância está em trabalhar os 5 pilares. As pessoas são frágeis em alguns deles, né? Eu hoje reconheço qual é a minha fragilidade nesses 5 pilares e volta e meia eu tenho exercícios que eu tenho que voltar neles, né? Para falar, opa, voltar aqui pro prumo, né? Volta aqui pro prumo. Então, esses exercícios são importantes em cada um desses 5 pilares, mas reconhecer que você é um ser único e, obviamente, tem que trabalhar todos esses pilares. Vou te perguntar sobre algo que eu vi em 2 falas tuas que se conectam. Você falou em escola, e a gente tá falando aqui de mercado imobiliário. Eu achei que a gente ia falar aqui, metro quadrado, lançamento, uma série de coisas. Adoro. É justamente isso.
a gente está falando de vendas, está falando de mercado imobiliário e nós tocamos no assunto escola e vamos entrar no que você faz. Educação corporativa para adultos, ou seja, pessoas que não tiveram essa educação emocional, né, um pilar emocional, não tem conseguido ter resultados, não tem método, não tem processo, porque a escola não te ensina a ser empreendedor. E aí, como é que você lida com isso? Como é que esse exercício diário, né? Vamos lá. Primeiro que no ensino do adulto, diferente da criança, que ela ainda não testou um caminho e que a gente pode dar um caminho e ela testa a partir do caminho que a gente deu, o adulto, ele já tem um ciclo montado e a gente precisa romper um ciclo. Né? Em qualquer um desses pilares, a gente precisa romper ciclo. Então, quando a gente vai, e a delícia do Incompany é isso, é a gente formar uma comunidade que dá acesso para todo mundo em termos de educação, que também trabalha a identidade daquela empresa, né? Porque aí eu trago o que é alta performance, né? Quando eu falei lá no início, alta performance é pessoas, processos, a gente tem clima e inovação. Né? São essas 4 coisas. Pessoas, processos, clima e inovação. Isso não é Andressa, tá? É base. O que é alta performance? Alta performance. Um time de alta performance tem que ter o quê? Pessoas. Processos, para encurtar o caminho, certo? Um caminho claro, né? Você tem que ter inovação. Você vai buscar na essência, vai estar escrito lá para mim, tecnologia. Ok? Mas para mim é inovação. Porque a busca... E o que funciona hoje, amanhã já não necessariamente funciona mais. Porque exato. inovação não é você criar algo, é você pegar algo que já existe e fazer de uma forma diferente. E principalmente acho que aproveitar o momento daquele algo, né? Você concorda? É que as pessoas às vezes acham que ser tecnológico é botar um software novo. Não. Entendeu? E aí, só que a mentalidade segue a mentalidade de 50 anos atrás. Exato. Faltou o terceiro. E clima, energia, o quarto, né? Que é clima, energia. Isso é alta performance. Então, quando vai pro Incompany, é muito gostoso, porque de alguma maneira eu consigo interagir muito mais com a identidade da empresa, com aquele público, né? E pro adulto, algumas coisas a gente acabou criando nesses anos todos, né? Uma das questões é sempre ter exercício prático e quiz. Ou seja, todo conteúdo eu tenho o seguinte. Primeiro, meu time é diverso, certo? Porque eu vou para uma empresa, eu tenho desde um cara com 15 anos de mercado, um que tem 1 ano de mercado, o que tem 1 ano de mercado que está em primeiro do ranking, o que tem 10 e que cada vez está caindo no ranking, né? Eu tenho o cara que era dentista, arquiteto, professor, gerações totalmente diferentes. Sim. Como é que a gente foi sanando isso? Uma plataforma, por quê? Porque se eu tenho sobre aquele pilar, se eu tenho um conteúdo que vai balizar todo mundo, vai colocar todo mundo na mesma página, quando eu vou pro presencial, eu vou pro além disso. Uhum. Eu posso ir pro além disso, porque de alguma maneira eu já balizei. Nivela primeiro, traz um alinhamento, beleza, agora daqui pra frente. Isso. Além disso, tem que ter uma comunidade, porque as coisas acontecem no dia a dia. Vendas é dinâmico, né? Eu tenho que ter um ambiente em que as pessoas possam colocar informação ali. E aí eu tenho que tirar os líderes. Com o César, por exemplo, eu tive que fazer uma conversa com ele e falar: olha, eu tenho que tirar os líderes, inclusive você. Poxa, eu tenho líder hoje, né? O Rafa Civelli, por exemplo, tá no V-Club. Oh, como assim? Eu não vou estar num grupo com o meu time. O que você vai falar com eles? Eu falo: deixa eu te explicar. Se a fulana perguntar 3 vezes a mesma coisa, você vai falar: vou tirar ela daqui. Exato. Tá fazendo eu passar vergonha. Eu vou falar: o meu time responde até ela entender. É vídeo. A gente vai chamar no Zoom as pessoas que ainda têm dúvidas sobre esse tema. A gente vai escrever, a gente vai colocar em tópicos, a gente vai fazer de todas as maneiras possíveis até a informação chegar ali. Então, o grupo é importante. E tem coisa que, além dessa coisa de perguntar errado, acaba que a pessoa não pergunta. Tem medo. É pior. Não é livre, né? Tem medo de perguntar. Porque ela quer passar pro próximo ponto e aquilo ainda ficou pendente, né? Essa pergunta, vamos perguntar uma pergunta idiota. Cara, muitas vezes essas são as perguntas que mudam o jogo. Você tá travado. Só uma ali. coisinha, vai. Fazer a primeira, ok. Fazer a segunda Olha lá, pelo mesmo assunto. o líder não pode estar no grupo, Fazer entendeu? a terceira não, Esse é o né? papel. Do mesmo assunto. líder Amor, não mas pode você estar no grupo, você tá velho. esquecendo que você é visionário. É isso. É a minoria, entendeu? Tem pessoas que precisam. A Não, o gente, líder não pode, a e gente aí tem é que andar nosso com os papel. visionários. Né? Exato, por Gente, isso não tem estamos aqui. explicação, não tem defesa. O líder Per- não pode estar no grupo, tá Perguntou claro. a segunda vez a mesma coisa, até vai. A terceira já não dá. Ó,
Mas isso muda a educação. Isso é educação no adulto. É isso que eu porque ia falar. tem um ciclo já montado, né? Não é que ela não quer. Uma tá educação muito difícil. infantil, por exemplo, ou uma educação, digamos que arcaica, tradicional, que não seja para o mercado empresarial, é totalmente diferente. É passado um conteúdo e cada um absorve de um jeito e coloca em prática de um jeito. Essa forma de educação empresarial realmente voltada para o vendedor, você mesmo falou. Olha que diferente. Eu vou mostrar para ele do jeito que ele precisa entender e eu vou até ele entender. Às vezes não entende. Não, mas Tá é bom, verdade. parei. Mas aí a gente tem a gamificação, a gente tem ranking, né? A gente tem gamificação, a gente tem ranking, e a gente tem quiz, e a gente tem exercício prático. Então, por exemplo, tem alguns exercícios em cada pilar desses que fecham aquele conteúdo. Né? Alguns exercícios são da pessoa para ela mesma, ela não precisa entregar. Outros ela entrega e aí ela tem um posicionamento no ranking, né? É um ranking do conhecimento. O que é bacana é que hoje a maioria dos meus clientes acabam pegando esse ranking do conhecimento, incluindo ele no ranking de performance. Então a gente tem, vamos lá, a gente tem um ranking que é performance, é vendeu, subiu, né? E um ranking de potencial, porque as pessoas podem ter potencial para algo, que é o ranking de conhecimento, né? Que são os exercícios práticos, Nossa, você é o presencial e tudo mais. E Você a é gente vai boazinha subindo, vendo potencial, entendeu? mas não vem no Mas resultado. eu ia te fazer A essa curto pergunta. prazo. Eu ia te A fazer essa curto- pergunta. Por exemplo, você vai lá, ó, eu vou te falar porque pelo que eu vejo na minha liderança, nas minhas empresas. Normalmente, não é todos, mas normalmente você vai pegar o teu top 10 de vendas, cara, ele vai estar ali, pelo menos entre 5 e 8 vão estar no top 10 que fizeram exercício, que estão estudando, que estão... No meu caso, né, por exemplo, na Trijó Você tá falando especificamente... que os top 10 de vendas vão As também que estar as- entre os top no 10 meu de caso, atividades. Exatamente. No meu caso, De comprometimento. você exatamente. Total. Na Trijó é o que eu Sim. percebo o seguinte. Inclusive, a gente costuma usar esse exemplo. Cara, olha só, olha aqui o César. Cara, o César fez isso foi o que foi proposto. Tá aqui o resultado. O cara tá primeiro por quê? Porque ele fez o vídeo, ele fez o CTA, ou seja, ele seguiu a metodologia. Pra mim, isso normalmente funciona dessa forma. Mas Mas vamos eu lá. quero saber se tem alguma coisa muito diferente disso. Qual é a prova do meu negócio? A prova no meu negócio é o cara que estava em quarto ir para o sexto, ir para o sétimo, ir para o oitavo lugar. É a prova do meu negócio. Porque eu trabalho com educação corporativa voltado para alta performance. Não para inglês ver, ou para entrar, dar uma palestra e ir embora. Acho que o teu Tem que ter uma negócio é um mudança negócio de comportamental, performance tem no que ter uma mercado mudança. imobiliário através da educação. Então o teu negócio é um negócio de educação. Eu tenho que... Performance. Performance. Eu tenho que... Eu falei no início, performance voltada... educação voltada para alta performance. Então, é direcionada essa educação. No final das contas, eu tenho... Em cada entrada minha no Incompany, eu tenho que ganhar os primeiros do ranking. Porque nem sempre eles vão apoiar que alguém chegue para passar alguma coisa. Eu tenho que ganhá-los, né? Como eles já são os primeiros, eles estão na zona de conforto, eles acham que eles não precisam do a mais, né? Eles estão Depende, aí depende. enfim, Eu acho que Relativo, depende da empresa, porque eu tenho uma visão que vendedor pode ser o melhor que seja, se ele não tá alinhado com a cultura, tá fora. Mas não é uma realidade do nosso mercado. Infelizmente, no nosso mercado ainda ficou aí por bastante tempo. Tá melhorando muito, tá? Porque ele tá mais estruturado. O tema de cultura é uma coisa que tem fortalecido, né? Tem que ficar mais Isso. forte. Venho trabalhando muito. O que aconteceu? Vamos ser realistas com relação ao mercado imobiliário. A gente tem um autônomo que é corretor e que por muito tempo, o maior desafio das grandes empresas, tá? Era uma questão trabalhista. Como é que eu vou trabalhar a educação nesse cara que é um autônomo? Sim. Eu sou a licença poética para todas essas empresas. Tá? Entendi. Porque ele precisa educar. Então a gente chama, por isso que eu falo, é um convite a quem já vende, é um convite a quem não vende participar. Participar do quê? Acesso à inovação, porque a gente traz as ferramentas mais usuais, a gente mostra o que quem está vendendo tem. Resultados, Exatamente. Né? A gente Prova traz social. os pilares, a prova social, o depoimento. A gente prova um ranking de que a pessoa está subindo ali. Ah, vai acontecer em todos os casos? Não. Mas se eu aumentar a performance de 20% daquele time, né, de 30% daquele pago. time, tá pago. É como se você mostrasse a possibilidade de um O próximo restante nível. dessas Isso que pessoas a- é uma escolha da empresa. isso que a se Andressa vai ficar falou- ou não, entende, meu? Isso que a Andressa falou é muito importante. Eu lembro até hoje, 2022, eu ainda estava na Cirela,
eu tinha uma equipe de 100 corretores. Dos 100 corretores, eu tinha, até março ou abril de 2022, 20 pessoas não tinham vendido. Ou seja, 20% das pessoas não tinham vendido, tá? Isso ainda era positivo. No mercado imobiliário, eu tinha 80 pessoas que tinham vendido no começo do ano, mas eu tinha 20 que não venderam. Eu falei, simples assim, se eu fizer, cada uma dessas pessoas fizer uma venda, eu aumento meus resultados em 20%. Sim. Certo? Certo. Então, em vez de ficar quebrando a cabeça em como aumento os meus resultados, e outra coisa, né? Não é só aumentar o resultado. Quando você tira uma venda do cara, você resgata o cara e você aumenta o engajamento dele para que ele venda mais ainda. E eu cheguei pro gerente e falei o seguinte, eu falei, pessoal, eu quero uma reunião com os 20 que não venderam. Eu coloquei todo mundo numa sala, já sabia que a reunião ia ser péssima, né? Porque todo mundo lá tava lá com a pra baixo, energia pra baixa. Tô fora, sem crença, sem nada. Só que a minha intenção ao fazer aquela reunião foi justamente olhar nos olhos daquelas pessoas. E quando eu entrei na reunião, foi péssima a reunião, óbvio, né? Já esperava que ia ser péssima, porque que o cara tá sem medo de falar. Ele só dá ideias ruins, né? Ele acha que tudo é o problema, menos ele, e tá tudo bem. Uhum. Mas quando eu saí daquela sala, eu falei, cara, se eu fosse contratar 20 pessoas hoje, eu acharia essas 20 pessoas que eu olhei nos olhos? Eu falei, eu não acharia. Até acha, mas não fácil. Aí eu fiz uma outra pergunta. Se eu colocasse, porque em média cada gerente tinha de 15 a 20 corretores. Se eu colocasse um gerente hoje para assumir essa equipe, ela venderia? Ela venderia. Porque o que acontece? Muitas vezes os caras estão sem vender, os outros gerentes tem gente vendendo e acaba focando nos caras que estão vendendo, porque o gerente também é comissionado. Retorno rápido. Se eu boto um gerente hoje para tocar essa equipe, e vai vender. E aí eu fiz um trabalho com eles, não coloquei outro gerente, eu fiz um trabalho de conscientização, fiz uma campanha super legal, e a gente fez os 20 venderem dentro de 3 meses. Isso foi um golaço. Porque, cara, eu aumentei meu resultado e ainda aumentei o meu senso de aculturamento, meu senso de pertencimento, porque eles falaram, cara, o cara pôs a gente numa sala e falou que faz a gente vender. Então isso é extremamente importante. Mas eu acho que não é que você só colocou no meio de uma sala. Teve todo um caminho. Você mostrou o caminho, né? Não, claro, mas o ponto de partida foi, sim, eu quero resolver isso aqui, uhum, né? Porque na minha posição, eu sempre deixei isso claro. Eu falei assim, cara, vai vender, sempre vai vender. É que aí também já entra num ponto de liderança, né? Que é o seguinte. Sim, perfeito. O líder o líder que ele prefere se vangloriar dos 80 que estão batendo meta, ou que estão vendendo, e ele diz, não, esses aqui são os meus, esse aqui é meu time, essa meta é minha. Os outros que não vêm, não, aí não é minha E sabe qual foi a consequência disso? No final do ano, os top 20 da empresa, 18 era da minha equipe, e os top 50, 42 da minha equipe. Caraca. Esse foi um propósito. Eu vou falar, porque a média da empresa era que 45% das equipes não vendiam. Eu fui top 18, top 20. E aí eu cheguei no meu time e falei assim, ó, quem tá no meu time, você vai ter resultado. Só escuta o que eu vou falar. Isso é uma prova social. Isso você... Né? Exato, você mostra... Mas aí tem um caminho por trás. Tem um caminho, seu senso de comunidade. E outra, você vende, além do sonho, você vende pra pessoa a certeza, né? Você concorda? Porque é diferente você confiar em alguém que tá te vendendo algo que ele não consegue provar. Desculpa. Não, pode falar. Sobre liderança dessa, pegando esse ponto, quais são as principais dificuldades dos líderes nas empresas atualmente? Ainda é muito forte a questão, vamos lá, né? Ainda é comum no nosso mercado que um corretor vire gerente pelo resultado que ele teve como corretor. Erro brutal. Erro comum. Brutal. Tá? Não só do mercado imobiliário, exato. Tá? Erro brutal. Então, ele é primeiro do ranking, no ano seguinte ele é chamado para assumir uma equipe. Certo ou errado, não existe um trabalho para transformar aquela pessoa num líder, né? Ele tem que caminhar sozinho se ele quiser. Então, um dos problemas é que os gestores, eles fazem gestão de venda e não de gente. Perfeito. Perfeito. Ok? Quando você é corretor, você faz a gestão dos teus clientes, da tua jornada, e tem que fazer a gestão da venda, né? Quando você vira gerente, você tem que fazer o seu time vender. Então você faz gestão de gente. E muitas vezes o cara continua sendo corretor. O corretor com cargo de gerente e ele não sabe transbordar isso pro time. Por isso que muitas vezes a gente tem 20 corretores numa equipe que podem ser muito bons em captar um cliente, colocam um cliente numa mesa, num plantão de vendas, servem um café e chamam o gerente.
Porque ele fecha o negócio. Só que no nosso negócio, a trajetória é longa, a jornada. Não Sim, necessariamente o cara no primeiro vira uma atendimento. muleta, Então, na verdade. ele não dá conta. Isso. Ele não dá conta disso. E aí, a outra questão, com certeza, são os indicadores. Ele precisa de número, ele precisa de informação do time. Porque também não adianta você pensar em pessoas sem ter um processo de análise dessas pessoas. Então, senão você é um primeiro paizão. ponto é o cara é um bom vendedor e vira líder e não foi preparado. Esse é o primeiro ponto. Aí, por consequência disso, vem os indicadores. Porque o indicador já é um pressuposto de preparação. De preparação, exatamente. Beleza. E um terceiro ponto, eu gosto sempre de trincas. Tá. A gente também veio Gostei. de uma geração que os líderes eram pessoas com experiência, tá? Uma geração que respeita quem tem tempo de mercado, quem tem trajetória ali. Hoje eu falo para as pessoas, eu falo, olha, a sua experiência, ela pode ser um peso nas suas costas, porque se você não tiver bem na tua trajetória, por exemplo, se com 24 anos do mercado eu não aprendi nada, eu não tenho bens, eu não tenho segurança financeira, desculpa, minha experiência só é um peso nas minhas costas, não é nada mais do que isso. Eu sou uma pessoa que com um tempo de mercado consegue discursar sobre o que os outros devem fazer e eu não tenho nada. Exato. Né? Então, a experiência, ela é pesada, tá? Para mim, um gestor hoje... E no mercado de educação, então, isso é um golaço contra, na verdade, né? Porque Exatamente. ensinar ou falar... Tem muita gente muitas pessoas que sabem dizer o que fazer, mas não fazem o que dizem, né? Exatamente. E aí, voltando aqui, a questão do líder, o pensamento é o seguinte, então, lá atrás, nas outras gerações, de fato, a experiência valia muito. Chegava uma pessoa para você, para mim, por exemplo, falava, nossa, ele é o gestor, eu vou respeitar o que ele fala, eu vou seguir o que ele fala. Hoje, você não consegue ser a pessoa que sabe de tudo. Você vai ter pessoas no seu time, aliás, se você for inteligente, você vai ter pessoas que sabem mais sobre algumas coisas. Que você não precisa mais saber tão profundamente. Então, para mim, o outro papel do líder é saber engajar e trazer informação para o time. Ele tem que trazer a todo momento. Jogar como time ele mesmo. tem que ser o acesso do posição. time. Exatamente. Ele tem que ser o acesso para o time. Né? Ele tá ali, ó, por isso que ele tem que fazer gestão de gente, ter os números muito claros, para ele ter agilidade de mudança e ele também ficar conectado, sejam com comunidades, como o V-Club, por exemplo, Sim. né? Seja em programas educacionais, mas ele tem que estar linkado com o que está acontecendo, porque ele tem que trazer insights para o time, né? E é nesses insights, e não sendo melhor em absolutamente tudo, mas nos insights é que ele vai agregar o time. Um insight muda o jogo. Exatamente. Se você trouxer pro seu time sempre um insight novo, eles gostam. Sim. Muda o teu jogo e muda o jogo deles. Não, a gente gosta, né? Pra gente muda. A gente gosta. E quando a gente compartilha, e é engraçado que cada um vai absorver esse insight de uma forma. E vai colocar esse insight pra rodar numa dor. Né? Às vezes é uma frente sua que tá sendo totalmente diferente. E às vezes o insight você fala, cara, eu tô focada nessa frente. Mas tá ali, ó. O problema tá ali. A gente é emocional, né? A decisão é emocional, a gente só busca na razão, né? A resposta do que a gente quer. Então, se traz um insight, cada um vai alocar no que precisa responder para ela naquele momento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta desse. Você como mulher, eu sei porque eu sou mulher também, já palestrei muito, fico à frente, hoje a gente tá com o V-Club, o Grupo Visionário, e você lida direto ali com as equipes, né? E você tem que bater a real, muitas vezes, para as pessoas que não estão preparadas para te ouvir e muitas que não estão dispostas a te ouvir, certo? Tem algum desafio que você sente que você conseguiu trabalhar melhor e se impor e conseguir mostrar mais autoridade como mulher? Algum insight que você entendeu, algum processo, alguma fórmula que você implementa na sua forma de educação? Ou você nunca sentiu essa dificuldade como mulher? Vamos lá. É engraçado isso, essa pergunta sobre mulher, né? Eu sou de uma família de mulheres muito fortes, nunca parei para pensar nisso, mas hoje eu consigo ter essa visão de que eu sou de uma família de mulheres muito fortes. César conhece a Fabiane, né? E as nossas gerações são mulheres muito fortes. Então, eu acho que a gente
era tão metralhado para ser forte que em nenhum momento eu parei para pensar que isso fosse um problema. Mesmo Eu vejo hoje em muito assim dia, também. eu subindo num palco às vezes e alguém me fazendo a pergunta assim: nossa, você foi a única líder que teve filho numa empresa com 25 gestores e a única mulher e ficou grávida, teve licença maternidade, como é que foi isso? Aí que eu falei, Nossa, verdade. Nossa. É meio que o processo natural assim, pra você, é meio né? familiar isso pra assim, você. isso, né? Pra mim foi muito claro. Quando eu quis engravidar com a Carol foi diferente, meu momento de vida foi diferente com a Carol. Imagina, eu tava projetando a convenção da Cirela anual, né? Trazendo Luísa Trajano pra convenção anual. E a Carol tava com 40 dias e eu lá... Que era o meu momento, eu precisava daquilo naquele momento. Mas com o Pedro foi diferente. Mas eu não pensei. Com o Pedro, eu vou te dar um exemplo. Com o Pedro, eu cheguei pro diretor da empresa e ele falou assim, e aí? Agora você tá grávida, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, já tá feito. Eu tenho 2 corretores que vão virar coordenadores do meu time, eu vou dar parte do meu comissionamento pra eles, a gente já estruturou isso. O Pedro nasceu no dia 28 de fevereiro, tá? Era pra nascer em 13 de março. Papai do Céu também é bonzinho comigo. Em 27 de fevereiro, eu peguei o Eider e o Maravelli, eles passaram o dia na minha casa, os 2, o dia na minha casa. Eu estruturando o que ia acontecer, eu falei, olha, Pedro nasce dia 13, então, vocês têm 15 dias para me usar o tempo que quiserem pra gente interagir, o time aceitar vocês e a gente conduzir. No dia 28, às 11 da manhã, eu mandei, então, eu tô indo pro Mudança de hospital. planos. Mas olha, desculpa, particularidades das mulheres, né? A tal da logística, a tal da organização Louca, é uma qualidade eu dentro muito do forte carro. das mulheres. Eu acredito que nós mulheres temos esse poder, esse dom de realmente de planejar e organizar e pensar nas Impressionante. intercorrências. É um olhar visionário mesmo que nós mulheres Entre temos. contrações, meu marido olhava pra minha cara e eu, Eider, maravilha. Mas olha Ui. que engraçado, você falar que pra você nunca nem pensou que pudesse ser um desafio. Você ser mulher e tá comandando os Empoderamento feminino. É. Mas foi um desafio, não tenho dúvida. O que acontece é que, pra mim, eu achava que, quando eu tive O alguns quanto desafios... você vai trazer luz a esse desafio, Eu né? achava- Ou seja, enxergar como um Eu desafio achava que o mesmo. desafio era sobre a profissional Andressa, Faz parte não do sobre a processo. mulher Andressa, tá? Mas hoje eu quero deixar claro aqui uma coisa. Hoje, depois de um tempo interagindo com mais mulheres, eu percebi que é uma vantagem minha ter tido essa trajetória com mulheres Verdade. fortes, tá? Hoje eu faço parte, preciso falar do Instituto Mulheres do Imobiliário, Uhum. com a Elisa Rosenthal. E por quê? Porque eu entendo que nem todas as mulheres têm essa visão, né? E tem muitas mulheres que precisam de melhor estruturação, tá? Que seja na organização familiar, que seja na autoestima, que seja em conhecimento técnico, mas eu entendo que sim, existem muitas mulheres com mega potência que às vezes elas dão um passo para trás, tá? Hoje, por exemplo, poxa, eu viajo o Brasil inteiro. Puxa, meu marido é maravilhoso, meus filhos são maravilhosos, eles sabem exatamente a minha agenda. Quando eu tô lá é qualidade, tempo de qualidade pra eles, né? Hoje eu fiz a brincadeira com o Pedro lá no carro. O Pedro sabe que eu vou, me dá carona amanhã até o portão, dá tchau. Então, assim, as mulheres precisam entender que isso é uma realidade, que não significa que eu deixo de ter culpa, de ter dor. Já voltei embora com choro, já liguei pro marido e falei, tô cansada, porque você tá vivendo coisas que eu não tô vivendo. Né? E respira fundo e vai, entendeu? Então eu entendo que também o que foi muito natural pra mim pode não ser pra outras mulheres e a gente precisa fortalecê-las, né? Muito bom. Will, pra gente finalizar aula. aqui, Caramba. uma frase para os visionários que estão nos assistindo e um insight nesse bate-papo delicioso com a Andressa. Um insight. Olha, talvez você vai ter muitas bênçãos que você não está pronto para ter. Você vai ganhar aquele dinheiro que sempre sonhou e esse sonho até pode se tornar um pesadelo. Mas tome cuidado, porque sonhar não custa nada. Mas talvez você não se preparar pode custar muito mais caro. Má, um insight, bate pronto. Viu, eu vou falar porque eu até anotei. Foi o meu insight mais valioso aqui do dia hoje. Existem passos para quem fracassa e para quem quer ter sucesso. É sobre isso. Uma e salva são de palmas realmente muito nessa! parecidos. Então, realmente entender se o que você quer é ter sucesso ou se você está disposto a fracassar. E entender que existe um preço alto, entender que existe um caminho, que existe o estudo, que existe a preparação, que existe a renúncia.
Faz parte, a renúncia também faz parte. A pessoa muitas vezes quer ter sucesso em tudo, né? Em tudo, o tempo todo. E não é assim. Muitas vezes quando você tá tendo sucesso no seu trabalho, talvez você não tá tendo tanto sucesso naquele momento na sua vida pessoal. E são escolhas, né? E seguir o plano é realmente uma escolha. E entender que não existe equilíbrio na alta performance. Muito bom. Você vai ter que ter seus acordos, ou seja, em algum momento São os vai combinados. desequilibrar, mas tem que ter prazo, data e meta pra Essa é reequilibrar. uma mensagem sua pra turma. Minha mensagem Mensagem final, de alta performance. Vai, de alta arrasa. performance é a questão da busca pela evolução, né? A gente fala muito disso, mas o autoconhecimento, a busca pela evolução, a questão da ambiência, de você estar preparado, como o Will falou, né, para o que vem para você. Eu sou uma pessoa abençoada, em alguns momentos veio e eu não estava preparada, então se prepare para o que vem para você, né? Você tem que estar preparado. Dessa, muito obrigado, Will, Mar, Você é arrebentaram. maravilhosa. porrada. Pra Você mim, é maravilhosa. Pra mim, o insight é o seguinte: não existe fórmula mágica pro sucesso, mas ele deixa rastros. E tem os padrões dos fracassados e de quem tem sucesso. Ah, você copiou meu insight, hein? Tudo bem. Você me copia. Coitado. Você lê meu pensamento. Ai, Mas o insight foi tão bom que a gente pegou juntos, hein? Agora fica um toque pra minha sócia, a líder da nossa trinca, que tem esse assunto, mulher, esse equilíbrio, isso tem que ser mais falado. Exato, É. abertamente. Inclusive Porque na as educação pessoas do acham homem. que é simplesmente tudo muito fácil, né? Tudo muito A natural. Trijoia tem 95% da empresa mulheres, em todos os níveis. E eu vejo isso diariamente. Realmente tem muita coisa que eu precisaria ter mais Marílias, mais Andressas pra estar lá e mostrar pra essas meninas o quanto elas são extraordinárias e podem render ainda mais. Venha para o V-Club tem que muito você espaço. tem. Venha para ver clube. Pessoal, esse foi mais um episódio da primeira temporada do Visionário Podcast. Então, se você gostou, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, com seus familiares. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, manda a setinha aí que tiver em todos os pra- canais, YouTube, Spotify, que mais, Cris? Onde mais tá? Apple Music. Aonde você Google, quiser e aonde tudo. o Christian permitir. Espero que vocês tenham Carro de pra gostado. quem- som, carro de som Carro também de você vai som. colocar. E pra quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, @Grupo Visionário, @ma.andrioli, César Aike. @Will Silva com H e E o da Andressa? Andressa. @Andressa Machado, Então corretora. segue a Andressa lá, @Andressa Machado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Um beijo e um abraço.